Na era em que os MP3, iPods e celulares com fones ganharam grande espaço no nosso cotidiano, muitas pessoas ficam com o famoso fone conectado aos ouvidos, excedendo o tempo de exposição. Os abusos da barulheira do dia a dia e dos sons em fortes intensidades podem causar sérios danos auditivos. Para nos falar sobre como cuidar da saúde auditiva nos dias de hoje, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azan. Muito prazer em recebê-lo aqui, Dr. Jamal. Prazer, obrigado. A gente não dá conta, né, de tantos barulhos que a gente tem no dia a dia. É verdade. E muitas vezes a gente se esquece desse detalhezinho que está extrapolando, né, muito barulho. Quais são os principais problemas causados por abuso, principalmente desses fones de ouvido que a gente agora está acostumado a ver todo mundo com fone de ouvido o tempo todo, doutor? Com certeza. A nossa sociedade, cada vez mais, em função da tecnologia, tem gerado não só muito mais ruído ambiental, tanto na nossa casa quanto no nosso trabalho, como a facilidade de aquisição de aparelhos de MP3, iPods, esses aparelhos de som, né, de ouvir música. As pessoas têm usado isso no seu transporte. O tempo todo, indo para o trabalho, indo para a escola, mesmo em casa. Hoje, inclusive, fica-se com o fone e trabalha-se no computador. Então, o que acontece é que a sobrecarga de barulho, de ruído da nossa cidade associada a mais um ruído, sem dúvida nenhuma, pode gerar lesões. Mas até que ponto? Principalmente os jovens, né? Não sei se são só os jovens, eu acho que todo mundo está com fone de ouvido, principalmente no ônibus, né? Já vem para passar o tempo. Qual é o cuidado? Quando a gente sabe que está extrapolando? Quanto tempo, se existe, né, um tempo em relação ao quanto tempo você pode ficar com fone de ouvido? Existe esse limite? Sim, existe esse limite, é um limite bem definido. Eu acho que inicialmente seria muito importante deixar claro para todos que a audição é um sentido, é um órgão do sentido. O órgão do sentido, ele se comunica com o meio ambiente. Eu capto ondas sonoras, então isso é muito sensível, precisa de um ajuste muito fino. Então, se houver algum tipo de sobrecarga e lesão, isso pode danificar. Existem tabelas muito bem definidas para a limitação de exposição a ruído. Então, 85 decibéis, que é uma intensidade sonora bastante razoável, como se a gente estivesse num trânsito no carro com o vidro aberto, nós podemos nos expor até 8 horas seguidas sem o risco de lesão, desde que haja no mínimo 16 horas depois de repouso auditivo, né? Ocorre que de 85 decibéis para 90 decibéis, o que aumenta só 5 decibéis, o tempo de exposição já cai de 8 horas para 4 horas. Ou seja, um pouquinho mais alto, já cai pela metade o tempo de exposição. A 100 decibéis, para você ter uma ideia, o nosso limite é somente 1 hora. E 115 decibéis, 7 minutos. Mas então, vamos explicar com um exemplo. Por exemplo, numa balada. Isso. Você fica perto da caixa de som, entendeu? E aquilo fica, você não consegue nem conversar. E quantos decibéis tem isso? Sem dúvida, mais que 100 decibéis. O que, para não haver risco de lesão, é possível que a pessoa fique exposta entre 7 minutos, 10 a 15 minutos. Agora, o que nós vemos? As pessoas ficam horas lá, principalmente os jovens e adolescentes. Então, existe um estudo na Inglaterra hoje que mostra que 30% dos adolescentes já têm hoje lesão auditiva induzida por ruído. Ou seja, os nossos jovens estão se expondo a ruídos, não estão dando a devida atenção e o número de lesões é cada vez maior. E eu chamo muito a atenção
ao fato de que as lesões auditivas induzidas por ruído são irreversíveis. Não tem cura, não tem como tratar, não tem como operar, aparelho auditivo não resolve, ou seja, lesou o nervo auditivo pelo ruído, infelizmente essa lesão vai continuar. Isso não importa a idade? Não importa a idade, as lesões, elas são cumulativas, quanto mais exposição ao ruído, maior chance de acrescentar a lesão. E a boa notícia é que, cessando a exposição ao ruído, essa lesão não vai progredir. Ela não vai melhorar, mas ela não vai progredir. É como, por exemplo, comparar o malefício do cigarro. A pessoa fuma, existe aquele processo de degeneração do pulmão, ela para e aí não vai para frente. Estaciona na lesão, exatamente. Mas isso não quer dizer que vai melhorar. Não exatamente. Essa comparação é perfeita e eu acho que o principal que deve ficar na mente de todos que estão nos assistindo, lesão auditiva induzida por ruído é irreversível, não vai curar mais. Como que funciona? O senhor trouxe aqui um modelo. Como é que funciona? Só para a gente entender, antes de entrar em outras coisas mais práticas, o cuidado que a gente tem que ter. Porque muitas vezes, assim, a gente, né, o cotonete, tem gente que enfia lá dentro. É verdade. Quer dizer, o que precisa fazer e saber para cuidar realmente? Ok. Quando a gente estuda a anatomia normal do sistema auditivo, a partir da entrada do canal auditivo, depois da orelha, nós temos uma certa distância em centímetros aqui, no qual, no final do canal, nós temos a membrana do tímpano. Ocorre logo de cara que cada pessoa tem um comprimento do seu conduto auditivo. Então, se a pessoa introduz algum objeto, ela pode lesar a membrana do tímpano a depender dessa distância. Se a pessoa tem um canal auditivo mais curto, ela vai lesar. Então, o som entrando por aqui, ele mexe a membrana do tímpano, que mexe os 3 ossinhos, que são martelo, bigorna e estribo, e transmite a audição para o nervo auditivo, que chama-se cóclea, cujo nome mais comum é o caracol, porque ele é enroladinho mesmo, né? Esse nervo auditivo, o caracol, que é o nervo auditivo, é onde existe o sofrimento das células de captação e transformação do som em impulso elétrico, e é aqui que acontece a lesão. Ou seja, se o som é muito alto, ele vai, digamos que, mexer com muita intensidade essa cadeia ossicular, vai empurrar muito forte o líquido que está aqui dentro, lesando essas células. Se isso for uma exposição constante, demorada, essas células vão sofrer. E nós só temos, como eu disse para você, uma chance. Né? Muito interessante. Em relação, o senhor trouxe esse aqui, isso aqui é o quê? Existe uma forma de você amenizar esse transtorno? O que acontece é que cada vez mais os jovens têm uma tendência, não só os jovens, claro, todos nós, mas têm uma tendência a elevar cada vez mais o nível de intensidade sonora do seu tocador de MP3. Então, o que acontece? Se a gente está num ônibus ou no metrô, já existe o ruído barulho ambiente. do ônibus e do metrô, é verdade. Já existe, então esse barulho ele vai entrar no meu ouvido. Aí o que eu vou fazer para ouvir melhor a minha música? Aumentar mais. O que vai somar então a intensidade sonora à intensidade do ambiente externo. No mínimo por umas 2 horas, né, de trânsito. No mínimo por 2 horas. Aí o que acontece? Nós perdemos a noção. Sabe quando você está numa festa que você está falando muito alto, mas você não percebe que está falando alto. É verdade. Então, se de repente o som acabar, você vai ver que você está falando muito alto e você não tem esse controle por causa do ruído externo. Então, esse é um equipamento muito simples que se conecta ao tocador de MP3 e o fone de ouvido vem aqui, de tal forma que
o fone de ouvido passando por este equipamento, ele terá liberado aqui no máximo 85 decibéis. Ou seja, você pode aumentar... Que é o limite que é o limite que você pode ficar 8 horas. Então, você pode aumentar quanto você quiser o seu MP3, que aqui vai sair 85 decibéis. Que bom. É um mecanismo de segurança muito importante. Então, ouvir o MP3 em um volume muito alto, sem controle e principalmente sem a noção do controle. Como eu falei, no ambiente ruidoso a gente não tem noção, você põe no máximo para ouvir pouco, mas isso na verdade está chegando às células auditivas e gerando lesão. Mas tem uma coisa muito interessante que eu trouxe para você aqui também, né? Para nossos telespectadores. São os protetores de ouvido, né? Então as pessoas falam, mas então se eu for numa balada eu vou botar algodão, eu vou botar um protetor, mas não dá. Por que não dá? Porque esses protetores, que são os protetores mais comuns, são protetores que abafam todas as frequências do som. Ou seja, quando você não precisa ouvir o som ambiente no qual você está inserido, por exemplo, você vai assistir uma corrida de Fórmula 1, você quer ver o carro passar, mas o som é muito alto, você não precisa do som, então você se protege. Ok? Por exemplo, o trabalhador... Que aí extrapola muito o som, né? Muito, demais. O som do motor. Som do motor, pessoas que trabalham em indústrias gráficas, né? Indústria têxtil, metalúrgica. Então, esse protetor, ele vai abafar tudo. E aí o que acontece? Você não consegue ouvir a música, você não consegue conversar direito. Então, esse protetor, que é o mais comum que as pessoas imaginam, não é adequado para isso, mas nós temos o protetor adequado. Esse é um protetor que inclusive vende no Brasil, esse aqui as casas vendem. Ele é um protetor especial que tem um filtro de frequências agudas. Então, quando você coloca este protetor, você vai conseguir ouvir a música ambiente, você vai conseguir conversar, porém o filtro vai evitar a lesão nas frequências agudas, que é o mais comum. Esse é um protetor usado para músicos, técnicos de som, para pessoas que lidam com o som e têm que ouvir o som. Então, esse é um limitador de lesão. Também é muito importante que as pessoas conheçam, porque ele existe. Ele é muito menos desconfortável do que aquele que bloqueia totalmente o som. Deu para você perceber, tô até quietinha aqui ouvindo as explicações, porque é muita coisa que a gente esquece. A gente esquece, né? Muitas vezes de cuidar da audição, do ouvido e toda essa parte aqui de cima que realmente faz a diferença no dia a dia da gente. Vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando com o Dr. Jamal. Até já. As nossas dúvidas em relação aos abusos dos fones de ouvido, aos abusos do dia a dia que o ser humano é obrigado a conviver, até por conta, principalmente de quem mora em São Paulo, do barulho natural, né, que existe na cidade. Nesse bloco eu queria que você falasse um pouco mais da nossa saúde, né? Como é que a gente consegue cuidar realmente disso. Então, alguns pontos ficam importantes. A gente já falou no primeiro bloco para tomar cuidado com o cotonete, não é? Com certeza. Quais os outros cuidados que a gente tem que ter? Existe cuidado geral de alimentação, enfim, o que a gente tem que fazer para proteger a nossa audição? A nossa audição, por ser um sentido bastante refinado, depende não só da intensidade sonora que vem de fora, como também, como você falou, depende de vitaminas, proteínas, até para que o nosso ouvido possa se recuperar das intensidades sonoras que machucam ele, né? Então, a alimentação saudável, principalmente baseada em um fracionamento da dieta, em uma dieta equilibrada e balanceada, tanto entre legumes, vegetais, proteínas, carboidratos que são importantes também para nós e também os lipídios. Isso deve ser equilibrado e ajuda muito o equilíbrio do próprio ouvido.
E você falou do descansar, né? Descansar os ouvidos. Quando a gente deita, a gente descansa os músculos, descansa. Como que a gente faz para descansar os ouvidos? Silêncio total? O silêncio total seria o ideal. Na nossa cidade ele é muito difícil, mas sem dúvida nenhuma, abaixo de 85 decibéis, um ambiente silencioso em casa, mesmo que haja um pouquinho de barulho fora, já é o suficiente para o nosso ouvido descansar, todas as funções metabólicas se estabilizarem e a gente poder estar preparado para outro dia. Afinal de contas, amanhã a gente tem que estar aí de novo. Por exemplo, quem mora perto do aeroporto, que tem aquele barulho constante, muitas vezes não tem um vidro de proteção. Há pessoas que estão expostas a um barulho constante e ela muitas vezes não pode resolver isso. Muito interessante isso, porque, veja, quem mora, por exemplo, em ambientes onde os ruídos externos são muito comuns, como próximo de aeroporto, estações de trem, de metrô, de ônibus, sabe, a pessoa nem ouve mais o avião passar. Acostuma, é verdade. Acostuma. Então, a mente, o consciente, não vê, não ouve mais, não consegue mais perceber esse som, porém esse som está lesando o seu ouvido. Então, o ideal para as pessoas que se expõem nesse tipo de ambiente é sim usar o protetor que abafa completamente o ruído, para que ela possa não sofrer esse tipo de agressão, assim como profissões como dentista, como pessoas que lidam com barulho também tem que proteger o seu ouvido. Sabe que eu fui fazer ressonância magnética, doutor, muito alto. O que é aquele barulho? Muito alto. Quem já fez ressonância sabe o que é, precisa do protetor o tempo todo. Precisa o tempo todo, olha, é muito alto. Qual que é a diferença entre a perda auditiva e a surdez? A surdez, ela é um termo que popular, mas que na verdade ele não existe. A surdez total, a pessoa que não tem absolutamente nada de audição, é uma condição que não existe. Sempre existe um restinho de audição, mínimo que seja, e a tecnologia tem cada vez mais avançado nesse aspecto para não deixar a pessoa excluída do meio social. Então, perda auditiva quando ela ouve menos, surdez nós consideramos quando a pessoa não consegue se comunicar pelo prejuízo da falta de audição. Doutor, é hereditário? Existem fatores hereditários, mas certamente eu posso afirmar que os fatores ambientais que nós estamos expostos hoje são os principais. Existem alguns, por exemplo, tem pessoas que reclamam, elas começam a perder, né, devagarinho, conforme... Eu falo que depois dos 40, dos 50, já começa a perder tudo. Então você enxerga menos, você começa a ouvir menos também? Sim, com certeza existe uma queda natural, porém também, muito importante isso que você falou, normalmente as perdas auditivas induzidas por ruído são em frequências agudas que nós não utilizamos no nosso dia a dia. Então as pessoas não percebem que estão perdendo a audição. Como assim, doutor? Explica. As lesões auditivas nas frequências agudas, elas são as primeiras frequências a serem lesadas. Acontece que no nosso dia a dia a pessoa não percebe, só vai perceber isso através de um exame que chama-se audiometria, que é um teste auditivo muito simples de ser feito, né? Agora, esta característica da progressão da lesão auditiva e a pessoa não perceber faz com que realmente muitas pessoas acabem, quando chegam no médico, já tem uma lesão muito avançada. Doutor, assim como a gente faz um check-up geral, né, faz exames todo ano, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer exame também auditivo? Isso, pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano? Garanto que tem um monte de gente que está assistindo, a gente que não fez ainda. Não fez nenhuma vez, isso é um grande problema. As escolas hoje têm exigido audiometria, o teste audiométrico para as crianças no ensino fundamental, isso é muito positivo. E procurar, assim como nós vamos ver a nossa visão, nós temos que ver a nossa audição também, não é? E, por exemplo, se é detectado alguma coisa, os tratamentos, como é que funciona? Você tem tempo de... Tem alguns problemas que podem ser reversíveis, podem cuidar. Quais são os tratamentos que existem? Existem
formas de tratar quando não é lesão induzida por ruído. Aí nós temos inúmeras formas, medicamentos, tratamentos não medicamentosos, mas chamando sempre a atenção, e eu vou ser um pouco chato agora que eu vou insistir, lesão auditiva induzida por ruído não tem cura. Isso aí realmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque aumentou nessa nossa geração de agora. Quantos anos o senhor já está formado? Já? 26 anos. 26 anos. Existiu uma evolução muito maior de pacientes que estão chegando cada vez mais jovens nos consultórios? Sem dúvida nenhuma, cada vez mais jovens. 20, 30 anos atrás, o que acontecia é que a nossa legislação para o trabalho não exigia proteção. Então nós atendíamos a pessoa com 40, 50 anos com lesão induzida pelo ruído pelo trabalho. Hoje, em função da proteção dos equipamentos de proteção individual, estes indivíduos estão sendo protegidos pela lei, mas não existe lei que protege os adolescentes. Então os adolescentes são a maioria dos indivíduos hoje que tem lesão induzida por ruído. Assim como você está sendo duro com a gente, colocando essa coisa da lesão realmente pelo ruído, qual é a atitude, o que os pais devem fazer para proteger os filhos, então? Eu acredito que cada vez mais está existindo uma preocupação de todos nós com o meio ambiente, com a natureza, mas nós esquecemos que a natureza começa com o nosso próprio corpo humano. Ou seja, se eu quero cuidar da natureza, eu devo cuidar primeiro de mim. Então vamos buscar informação, vamos seguir as orientações médicas, porque elas são embasadas em trabalhos científicos e experiências. Então eu acho que os pais devem recomendar, assim como os jovens também, informação. Leiam, procurem nos assistir aqui mais uma vez para gravar, né? E não deixar a lesão acontecer. Então tá, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter? Então, por exemplo, você entra na piscina, na água, entra água no ouvido. Tem algum truque, alguma coisa que a gente possa proteger em relação a isso? Normalmente, como eu mostrei aqui nesse modelo, a água, se ela entrar no ouvido, um ouvido normal, a água vai entrar e sair, sem problema nenhum. Porém, se a pessoa tiver, por exemplo, um acúmulo de cera, ou uma descamação, ou uma inflamação, a água vai entrar e não vai conseguir sair. Então, o normal é a água entrar e sair. E, portanto, se ela não saiu, naturalmente as medidas que a gente tem para tirar a água, a gente tem que tentar sacudir a cabeça, doutor? Sacudir a cabeça, sim, deitar de lado, mexer a orelha, mas jamais pingar álcool, viu? As pessoas... Você sabe que eu ia perguntar, porque quando eu era pequena, me ensinaram o quê? Colocar olhinho primeiro, né? Para proteger, e depois quando voltava da praia, punha álcool, não? Se o médico examinar e liberar esse procedimento, sim. Mas a pessoa que não passou por um exame de otorrino e que viu que não tem, por exemplo, uma perfuração do tímpano, alterações da membrana, se essa pessoa não tem essa avaliação, ela está correndo risco. Certo. Então, o ideal é primeiro fazer a avaliação e, se liberado, vai poder pingar álcool sim, mas não são todas as pessoas que podem. A cera protege ou tem que ser tirada todo dia? A cera é maravilhosa. Ela é uma proteção muito importante para o nosso sistema auditivo. Só. Muito importante, gente. Cera não é ruim. Cera é igual a gordura da pele, é igual lágrima, é igual saliva. Nós vivemos sem saliva? Não é possível. Nós não vivemos sem lágrimas, nós também não podemos viver sem a cera. A cera, ela protege esse canal, porque esse canal, ele tem um fundo cego, então aqui é fechado. Então você imagina que a circulação de ar aqui, ela é muito deficiente. O ar, ele vem aqui, mas aqui ele não circula. Então tem uma tendência natural à proliferação de fungos, bactérias, que podem gerar inflamações. E aí a cera protege. E a cera protege a tudo isso. Então, nós não devemos retirar a cera, nós devemos manter a cera para proteger o nosso ouvido, a não ser, logicamente, que gere uma questão estética desagradável. Então,
Como nós devemos limpar o nosso ouvido? É com um bastão, com um cotonete? Não. Nós pegamos um papel ou a toalha de banho, colocamos só na porta, até né? onde o nosso dedo alcança, porque certamente aqui eu já vou conseguir um efeito estético desejado de limpeza e não vou agredir o meu ouvido. Olha só, isso é muito importante, hein? A gente, né, tá aqui, às vezes tem aquela coisa de tem que enfiar o cotonete lá dentro para tirar. Impossível. Impossível, inclusive, chamo a atenção também que eu atendo inúmeros pacientes com trauma de membrana do tímpano, perfuração de membrana do tímpano, fraturas de cadeia ossicular, de ossinhos do ouvido, por acidentes de introdução de cotonete. Olha, doutor, muito obrigada pelas explicações. A gente tem o site www.leforte.com.br e também é importante a gente deixar aqui essa mensagem, né, doutor, que a saúde é completa, então tem que cuidar de tudo, não é isso? Comece cuidando de você. Para eu poder, eu como médico, cuidar de vocês que estão nos assistindo, eu tenho que cuidar primeiro de mim. Então, cuidem-se também. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.